O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Corrupção, mais corrupção, roubos, assassinatos, fraudes, mentiras, corrupção, aparelhamento do sistema político, mais corrupção, lavagem de dinheiro, mentiras, extorsão, corrupção. A corrupção, o amor pelo dinheiro desenfreado, a avareza e a ganância levam as pessoas à magia, à idolatria, à feitiçaria. Leva as pessoas a praticarem o que a Bíblia condena, expressamente condenado pela Bíblia, no Deuteronômio, no Levítico. A Bíblia condena o espiritismo, a evocação dos mortos, a reencarnação é uma idolatria, é uma mentira diabólica, e as pessoas corruptas, como a gente acabou de ouvir no Evangelho, pessoas insensatas que só pensam em poder, só pensam em ter, elas se entregam à magia, à evocação dos mortos, à consolação de psicografia, a receber passes, a ir em antros de evocação
na verdade não dos mortos, mas sim de demônios, diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10. A corrupção generalizada, a corrupção do coração, a ganância, leva à idolatria, leva à magia, ao paganismo. E a consequência disso é um mundo também lascivo, sem castidade, sem pureza, e que as pessoas vão se autodestruindo por uma sexualidade desregrada. Por isso que a sociedade é pesada, por isso que a cidade é pesada. A cidade é um mix de corrupção, magia e prostituição. Vou repetir, para você não esquecer, porque você convive com isso. Parece uma névoa que paira sobre nós. O Brasil é um mix de corrupção, magia e prostituição. O nosso país é abençoado, sim. Nosso país, ele tem maravilhas naturais, sim. O Brasil foi agraciado por Deus em tantas coisas, foi, mas não tem dado valor aos bens que recebeu, às graças que recebeu. É um país, infelizmente, que fez da corrupção um projeto de vida, em todos os sentidos. Infelizmente, o Brasil herda até esse jargão do jeitinho brasileiro. Horrível isso. Eu sou brasileiro, mas não quero que esse jargão sirva para a minha vida, e nem para minha família, e nem para vocês que eu amo. Jeitinho brasileiro. Qual que é o jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro devia ser o jeitinho de Jesus, o jeitinho de Nossa Senhora, o jeitinho de São José, mas não, é um jeito corrupto, enganador, mentiroso, que quer passar a perna nos outros, e depois vai recorrer a magias, recorrer aos demônios, e vai se entregar a todas as práticas de prostituição, seja quais forem. Isso vai juntando, vai acumulando, e depois cai sobre as nossas cabeças. Aquilo mesmo que o homem planta, ele colherá, diz São Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7. Quem planta na carne, no pecado, do pecado colherá a corrupção. Quem planta no Espírito, na graça, do Espírito colherá a vida eterna. Mas, padre, por que que os brasileiros em geral se entregam a esse jeitinho corrupto, hipócrita, mesquinho, avarento, sincrético, um sincretismo religioso e uma lascividade moral? Por quê? Porque não foi formado o caráter. O caráter é formado na infância, pelo exemplo do pai, pelo exemplo da mãe, por uma boa educação, por bons formadores, por bons professores. Geralmente o caráter das pessoas começa a se corromper na família. As crianças começam a deteriorar o seu caráter, vendo o mau exemplo dos primos, dos tios. As meninas vendo o mau exemplo das mulheres mais velhas, no modo de se vestir, no modo de falar, nas coisas que comem, nas coisas que bebem. E aí nós trazemos o nome de cristãos, mas vivemos como pagãos. Jesus tem misericórdia, Padre, muita misericórdia. Jesus sofre com o povo corrompido? Sofre com o povo corrompido. O coração de Jesus quer salvar? Quer salvar. O coração de Jesus quer libertar? Quer libertar. O anseio de Deus é fazer do povo brasileiro um povo católico, um povo ungido, um povo repleto do Espírito Santo, dos seus dons, dos seus carismas? Sim. Mas para isso precisa da conversão do coração, a conversão dos padres, a conversão dos bispos, a conversão dos religiosos, a conversão dos políticos. Porque o homem, diz Santo Tomás de Aquino, ele se assemelha ao meio em que ele vive, e o meio que nós vivemos, olha, meus irmãozinhos e irmãzinhas,
Tem dia que não dá nem vontade de sair de casa. Até para você ir no supermercado fazer compra, ali você está correndo o risco de pecar, porque as pessoas se vestem de uma forma totalmente desonesta. Essa questão da vestimenta, Nossa Senhora já falou muitas vezes, o Sagrado Coração de Jesus falou muitas vezes, e o Brasil está sendo castigado por chuvas torrenciais, muito por conta dos pecados da carne, pecados de nudismo, pecados de promiscuidade, de uma cultura carnavalesca, que agora, de um tempo para cá, só sabe zombar do que é sagrado, pisar no que é sagrado, e assim nós vamos vivendo, e assim nós vamos tendo os nossos filhos, criando os nossos filhos, educando os nossos filhos, enviando os nossos filhos para os seminários, para as casas de formação, e lá pelas tantas, depois de casado, depois de padre, depois de irmã religiosa, percebe-se que o caráter não foi formado. Se o caráter não for formado, ele vai dar muito trabalho depois. Aí passa 25 anos de matrimônio, fulano deixou a sua esposa. Passa não sei quantos anos de padre, o padre tal deixou o sacerdócio. Passa não sei quanto tempo, é o escândalo aí de gente roubando publicamente, e as câmeras, pegando as câmeras de vídeo, pegando os roubos. É isso que Jesus está falando no Evangelho. Pessoas que vivem assim, vão literalmente para o inferno, não porque Deus não as ama, é porque elas não emendaram de vida. E mais, meus irmãos, além de corrupção e avareza, de magia e feitiçaria, além de orgias e promiscuidade, o pior de todos, a insensibilidade com o pobre, com o sofredor, seja ele o doente, seja ele o pedinte, seja ele aquele que passa na nossa porta, pedindo água, pedindo pão, pedindo a comida, pedindo um trocado. A insensibilidade, esse rico epulão que gostava de festas, gostava de som alto, gostava de churrasquinho, gostava de bebidas, de latinhas, ele endureceu o coração com o sofrimento alheio do pequeno, julgou, disse que não valia nada, disse que era um vagabundo, que vai trabalhar. Eu trabalho, por que ele não trabalha? Se eu dou duro na vida, por que ele não dá duro na vida? Ainda julga ainda o pequeno, o pobre. E o rico não tem nome, mas o pobre tem nome. O pobre é Lázaro, porque o pobre é Cristo. E o rico pode ser eu e você, se nos deixarmos levar pela avareza, que é uma fonte inesgotável de males. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. O amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Mateus 19, 23, é mais fácil camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico epulão, apegado, julgador, insensível, com a dor alheia, entrar no reino dos céus. E aqui quem está falando é Jesus, quem está anunciando o seu evangelho na força do Espírito Santo é Jesus. E ai daqueles que rejeitam Jesus, ai daqueles que fazem ouvidos moucos a nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 22, antes nunca tivesse encontrado o caminho da verdade. É preferível estar longe do que estar perto e fazendo ouvidos moucos. Não, essa palavra não é para mim. Não, esse evangelho não é para mim. Esse evangelho não é para minha família. É para mim sim, é para mim e para você. É para nós. E obrigado, Senhor, porque o teu santo evangelho liberta. O teu santo evangelho cura. O teu santo evangelho é a verdade, Jesus. O teu santo evangelho esmaga a cabeça de Satanás, mentiroso, corrupto, lascivo. Obrigado, Senhor, nesta quaresma,
por despertar os nossos ouvidos, despertar o nosso coração, nossa mente para o teu seguimento. Queridos irmãos e irmãs, estava rezando agora há pouco antes da missa e me vinha no coração forte como as pessoas vão se arrepender de não terem dado atenção, terem dado crédito à palavra de Deus que poderia os salvar. Isso está na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Aqueles que se perdem por não terem dado crédito à verdade, e Jesus é a verdade. Que nessa quaresma, pela intercessão da Imaculada, pela intercessão de São José, de São Miguel Arcanjo, amigos de vocês, amigas de vocês, parentes de vocês, meus parentes, nossos parentes, familiares de vocês, meus familiares, nossos concidadãos possam voltar para a igreja, porque uma coisa é certa e eu já percebi, no meu pouco tempo de sacerdócio que eu tenho, eu já percebi, como dizia minha avó, né? Minha avó dizia assim: quanto mais a gente faz, mais a gente leva. E é isso mesmo. O povo fala que esmola demais, o santo desconfia, né? Aí você vai na casa da pessoa, faz visita, ajuda materialmente, ajuda afetivamente, com amor, com carinho. Aí você convida para ir na missa. Olha, a missa é tal horário. Você dá até um papelzinho assim, com os horários da missa. Tem católico, tem cristão, que é tão indiferente, que se você for lá na casa dele, der uma BMW novinha, né? 3.2i, né? Um carrão maravilhoso, importado, lindo, da cor que ele escolher, branco, amarelo, tem uns que gostam de amarelo, vermelho, preto, metálico, pode ir lá, dá uma BMW novinha, 400 mil reais, 500 mil reais, e fala assim, dá o amor, o afeto, dá tudo que uma ovelha precisa para voltar para a casa do Pai. Final de semana, é capaz da BMW vir sozinha para a igreja, e o cidadão fica lá. É assim. Corações insensíveis, materialistas, não se movem por amor, não se movem por conta da Eucaristia, não se movem para pedir perdão dos seus pecados, não, se movem por dinheiro. É isso que Jesus está dizendo. São insensíveis com Deus e com o próximo. E qual que é o resultado dessa conversa? O inferno, o esquinto dos infernos, por toda a eternidade. Santos que tiveram a visão do inferno e a experiência de um inferno, quando voltaram, ficaram atônitos. Certa vez o demônio roubou o diário de Santa Gema Galgani, que veio manchado com a pata dele do inferno. Está lá em Lucca, na Itália. O padre teve que fazer um exorcismo no túmulo de Santa Gema, para que o diário dela, os escritos dela, pudessem voltar do inferno. O inferno existe, Jesus está dizendo, e quem vai pelo caminho da magia, quem vai pelo caminho dos terreiros, quem vai para o caminho dos trabalhos, dos despachos, quem vai pelo caminho da prostituição, da corrupção, da insensibilidade, está se auto-excluindo da salvação eterna. A deficiência não está na misericórdia de Deus, mas a eficiência está aqui na impiedade, na insensibilidade do coração. Isso faz com que Nossa Senhora derrame lágrimas. Nossa Senhora chora muito pelos pobres filhos pecadores. Os santos choravam muito pelos pobres filhos pecadores. Que eu, sacerdote de Deus Altíssimo, não por mérito, nem por nada, mas por pura misericórdia, que eu assuma na minha vida, e você comigo, para me ajudar, como Araão e Ur, que seguravam os braços de Moisés na intercessão. O Padre Pio sempre se autodefinia assim: eu sou simplesmente um pobre frade que reza,
Padre Pio isso, Padre Pio aquilo, Padre Pio fez isso, Padre Pio faz aquilo. Nada, eu não sou nada. Se a graça de Deus sai do meu coração, dizia o Padre Pio, só sobra farrapos. E ele falava, chorando pelos pobres pecadores, porque conhecia os mistérios de Deus. Eu sou apenas um frade que reza. Eu sou apenas um frade que reza. E eu, quando era seminarista, pensando em tudo, Deus sabe, Deus sabe. Nunca pensei em fazer carreira eclesiástica no meu ministério sacerdotal, jamais. E o dia que eu morrer, eu quero ser simplesmente um padre que reza, porque eu rezava muito antes de entrar para o seminário, eu rezava muito no seminário, e quero continuar rezando muito como sacerdote, e que você me ajude. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Nossa Senhora desceu do céu chorando e disse para os 3 pastorzinhos mostrando o inferno: olha para onde que vão as almas dos pobres pecadores, porque não tem quem reze e faça penitência por eles. Que esse pequeno orante, que esta pequena orante, que esse pequeno penitente, essa pequena penitente, seja eu e você.